Mais nenhuma sobre esta? Então pergunto-te sobre o teu anúncio do Governo para o cabaz. Como é que viu este anúncio? Sim, nós já esperávamos mais ou menos este cabaz, não era algo que não fosse expectável. Este anúncio veio muito tarde e confirmaram-se as nossas piores expectativas. É um cabaz, é uma medida ineficiente e ineficaz, porque o Governo insiste em não combiná-la com outras medidas que era importante. Nós já tivemos o exemplo que demos e apresentámos do controle da margem bruta de lucro destes produtos, porque caso contrário nada nos garante que estes produtos vão ter efetivamente uma descida. O Governo falou depois de um acordo de princípio que fez com a distribuição. Não conhecemos os detalhes desse acordo e não percebemos muito bem para que é preciso uma comissão de acompanhamento, porque a ASAI já existe, a Autoridade da Concorrência também, portanto o Governo insiste sempre nisto. Medidas que são muito propagandísticas, com pouco ou quase nenhum impacto a nível financeiro e a nível do rendimento das pessoas. Mais comissões, provavelmente que vão gastar mais dinheiro ao erário público, quando temos já entidades que devem acompanhar os preços, devem fiscalizar, desde observatórios à ASAI. Não percebemos para que é que precisamos de mais uma comissão. E depois, a incompreensão que o Governo tem, e isso é que nos parece mais grave, de não perceber que a inflação está-se a tornar num fenómeno estrutural e não apenas conjuntural. A guerra dura há mais de um ano. A taxa de inflação, estamos numa taxa média de 8%, espera-se que até ao fim do ano possa chegar a 5,49% ou por aí. Estamos a falar já de uma inflação que é quase estrutural e isto exige medidas estruturais e não meramente conjunturais. 6 meses com uma reavaliação daqui a 3 meses é algo que quase ninguém sentirá. Será uma coisa, no bolso dos portugueses, será muito insignificante. Nós precisamos de reprogramar estruturalmente a nossa parte fiscal e por isso não basta termos alguns produtos que baixam de 6 para 0, que em alguns casos estamos a falar de poupanças de cêntimos. Nós precisamos de uma reprogramação fiscal que efetivamente os portugueses sintam e por isso nós anunciámos que se este diploma for discutido, se for até amanhã, há essa possibilidade, ou para a semana, que o Chega a par disso proporá uma descida de 2 pontos percentuais nas taxas de IVA superior e intermédia, porque também muitos produtos dessa composição alimentar habitual dos portugueses estão nessas taxas intermédias e mais elevadas. E, portanto, apenas ir aos produtos, ou quase todos, da taxa reduzida, não vai resolver o problema. Há aqui uma questão estrutural que tem que ser resolvida. Nós tivemos o segundo maior excedente orçamental da Europa. Porquê é que, raio, continuamos a ter uma das taxas de IVA mais altas da Europa? Não faz sentido. E, portanto, o que nós pedimos ao Governo, e instamos, já o fizemos, é que combine estas medidas com medidas de controle efetivo para garantir que os portugueses têm os produtos mais baratos. Ponto 1. Ponto 2, que esqueça mais comissões e mais grupos que só vão gastar mais dinheiro. Ponto 3, que haja aqui uma mudança estrutural e não meramente conjuntural, de descida do IVA progressiva, porque aí é que as pessoas vão sentir. Mas 2 pontos na taxa de 13 e de 21. E de 23, ou seja, de 23 para 21 e de 13 para 11. Para todos os produtos, não ou seja, alimentares. Todos os produtos. Uma taxa geral, porquê? Porque a inflação é cada vez mais estrutural e não meramente conjuntural. E neste momento sentimos o peso efetivo das taxas de IVA em produtos olha, que não são abrangidos. Vários enlatados, conservas, que os portugueses consomem muito, não estão abrangidos. Produtos como salsichas, por exemplo, não estão abrangidos. Há vários, podia dar aqui vários exemplos, não interessa agora estar a enumerá-los a todos. Esse é um dos problemas. Mas se a medida for isolada ao Parlamento, não vai ter a oposição do Chega. Não terá a oposição do Chega, não terá a oposição do Chega. Votará favoravelmente à Sim, oposição. não, votaremos provavelmente favoravelmente em relação ao IVA zero, porque nós já propusemos o IVA zero. O Governo já rejeitou antes 5 vezes o IVA zero, proposto pelos vários partidos, inclusive pelo Chega. Portanto, agora veio tarde e veio de forma ineficaz. Isso não vamos inviabilizar. Agora, é preciso que o país conheça, quando se discutir isso, e nós vamos fazer questão de lembrar ao Governo, que estamos a falar de uma medida que veio tarde, que é ineficaz se não for combinada com outras, e que não faz nenhuma alteração estrutural. E nós, neste momento, começamos a precisar de alterações estruturais. O problema de Portugal é uma crise de rendimentos. É as pessoas não terem rendimentos para sustentar este nível de inflação. Não é uma questão meramente pontual, é uma questão estrutural. E o Governo resiste a fazer essa mudança. Porquê? Porque o IVA é o imposto que está a sustentar o Governo, na verdade, que é cego, é transversal e é um encaixe de muitas centenas de milhões de euros para o Governo. Mas quem teve o segundo maior excedente orçamental da Europa era tempo de começar a devolver um bocadinho à classe média, aos trabalhadores, esse IVA que foi recuperado. E, portanto, nós propomos uma descida de 2 pontos nas restantes taxas superior e intermédia para abranger toda a composição e permitir então não só mais poupança, como também sinta um bocadinho o alívio
dos sacrifícios que andaram a fazer. E vai levar essa proposta a debate na mesma altura da proposta do governo? Depende. Por exemplo, tem também a proposta da limitação do lucro a 15% das distribuidoras. Essa também poderá ser uma proposta a arrastar para esse lado? Se a Confederações o permitir, nós a informação que tenho é que até pode acontecer que a discussão seja já amanhã. E, portanto, nesse caso ficará difícil poder fazer arrastamentos. Não sei se o Governo vai permitir que haja outras propostas em discussão ou não. Se permitir, certamente que essa será uma das que serão incluídas, e a do IVA e da redução do IVA também. Se não permitir, teremos que agendar em momento próprio essa formulação. Mas vai depender, tanto quanto sei, a informação que tenho até agora é que pode acontecer até que a discussão ocorra já amanhã. E por isso aí limita um pouco as opções dos outros partidos, não é? Essa poupança de cêntimos com a redução ao IVA zero é um passo em frente? Eu acho que é um passo que era preciso ser dado, já devia ter sido dado antes. Portanto, nós propusemos isso há vários meses atrás, quando começou o processo de inflação. Foi fácil perceber, porque tivemos exemplos de outros países, que a mera redução da taxa, ou seja, o IVA zero para produtos que estavam em IVA a 6%, a taxa reduzida, não ia resolver o problema. E tivemos vários exemplos na Europa, mas do mais paradigmático o exemplo espanhol, que baixou a taxa, que fez IVA zero para vários produtos, mas isso não se refletiu. Porquê? Porque nas várias fases económicas de produção, distribuição e venda ao público, foi-se comendo o desconto que teoricamente os consumidores iam ter. E, portanto, quando chegou aos consumidores, ia no mesmo preço que estava anteriormente. Porquê? Porque aqueles que estavam na cadeia de produção, distribuição e venda quiseram ter mais lucro ainda e, portanto, aproveitaram o IVA estar mais baixo para ter mais lucro. É, portanto, preciso fiscalização na cadeia económica. Mas isso nós já temos entidades que o fazem. Nós temos uma autoridade da concorrência que espero que esteja a funcionar e temos uma ASAI que até se viu que tem estado a funcionar. Portanto, nós já temos essa situação. O que não compreendo muito bem é como é que não conseguimos, ao mesmo tempo, limitar a margem dos lucros de forma clara. Eu acho que isso é preferível a tabelar preços. Porque tabelar preços não é próprio, na maior parte dos casos, de uma economia livre e aberta. Não é próprio, o mercado não reage bem a isso. Agora, isso é uma coisa. Outra é uma limitação temporária de lucro, da margem bruta de lucro para certos produtos, garantindo que não está a haver lucros pornográficos com bens que são essenciais numa altura de inflação tremenda. Isso fazia-nos mais sentido. O Governo não foi por uma nem por outra. Foi por um acordo de cavalheiros com a distribuição e com os grandes grupos. Ora, qual é esse acordo? Quem é que nos garante que esse acordo vai ser cumprido? E se não for, quais são as sanções? É que não sabemos nada disso. E, portanto, mais valeu... Isto estamos a falar de um dia de 6 meses. Agora, imagina, daqui a 4 meses se vê que afinal isto não resultou. O acordo não foi cumprido. O que é que o Governo vai fazer? Um novo acordo? Vai haver sanções? Que sanções? Mas sanções durante quanto tempo? 2 meses? Quer dizer, isto cheira a propaganda ao longe. Cheira a propaganda, cheira a medidas de tiro de pólvora que não vão servir para nada. Como outras que o Governo insiste em apresentar. E esta cheira mesmo a isto. Quanto aos alimentos que estão na lista, outros incluídos, outros fora da lista? Sim, nós já dei o exemplo já aqui de vários. Eu acho que nós temos que distinguir de cabaz alimentar essencial e produtos de composição alimentar habitual dos portugueses. Ou seja, produtos que podem não ser do chamado cabaz alimentar essencial, mas que são da rotina alimentar dos portugueses. Eu dei o exemplo das salsichas, mas podia dar de outros, de enlatados, conservas, que o Governo podia ter tido também a atenção de fazer essa redução. Optou por uma lista muito taxativa, segundo nos informaram ontem, é uma combinação de listas, também com o Ministério da Saúde, dos produtos mais saudáveis e com capacidade nutritiva mais elevada, mas neste momento não digo que essa não deve ser uma preocupação, porque deve ser sempre, mas essa é uma preocupação que deve estar sempre presente. Agora, a preocupação devia ser que produtos é que os portugueses mais consomem. E dentro destes produtos que consomem, onde é que estão a gastar mais? E se estão a gastar mais, então talvez tenhamos que os aliviar aí. E não só naquilo que nós gostaríamos que eles consumissem, ou que eles bebessem, ou que eles comessem. Era aí que devia ser. Só que o Governo mantém a mesma lógica sempre. Onde há mais gasto, é onde o Governo quer ter o IVA mais alto para ter mais arrecadação de receita fiscal. É a mesma lógica, é a lógica que nós não entendemos no Governo, que sublinho, teve o segundo maior excedente orçamental da zona euro, à custa da inflação. Porque se fosse à custa de uma política financeira correta, isso aí era outra coisa. Foi à custa puramente da inflação. Medina não teve que fazer nada. Medina chegou, começou a guerra trouxe a inflação trouxe a arrecadação fiscal, porque é mesmo assim que funciona. Tá? Esquece. Muito obrigado.